galera, hoje a gente tem assunto sério aqui no canal. Nós vamos falar sobre a PL das fake news, que é o apelido que está sendo dado para o projeto de lei que começou a ser votado lá em 2020, que é a PL 2630/2020 de 2020, tá? Então, eu venho trazer aqui a minha singela e humilde opinião baseada na minha vivência, ok? Aqui na Europa, até porque essa lei tem inspiração na lei alemã, que é onde eu moro, que foi aplicada em 2017. Eu vivenciei tudo isso trabalhando na internet aqui e quero dividir com vocês o que aconteceu aqui e como que essa lei está inspirando o mercado brasileiro, ok? Já dá um joinha aí pra gente continuar, que deu trabalho aqui esse vídeo, muito estudo, então bora lá. Gente, mas eu quero fazer um pequeno disclaimer antes de eu começar, ok? Eu não sou advogada, eu não sou jornalista, eu trago aqui para vocês a minha experiência pessoal. Até lendo o projeto de lei, por eu não ser advogada, por eu não entender muitas vezes a nomenclatura, eu não consigo dar uma opinião tão certa. Eu não tô aqui para dizer o que é certo e o que é errado. Eu venho aqui trazer um pouquinho da minha experiência vivendo na Alemanha, que é o país que tem as leis mais pesadas contra a internet e a disseminação de notícias falsas, e regrou toda a Europa, está servindo de inspiração para esse projeto de lei no Brasil. Então, bora lá? Bom, gente, vamos lá. Primeira coisa, eu vou deixar todos os artigos que eu encontrei em português para trazer para vocês aqui e vou colocar as informações importantes aqui na tela para vocês, tá? Então vamos lá, gente. Ok? O projeto de lei foi votado em 2020 e aqui eu vou deixar para vocês o link de uma notícia no Estadão, deixa eu mostrar para vocês, ok? Onde vocês podem ver o resultado lá de 2020. O texto está em correção e até o dia de... Era para ser votado ontem, mas já foi adiado porque está gerando uma grande discussão, porque as Big Techs, ok, entraram batendo forte contra esse projeto de lei. E aqui, pasmem, aqui na Europa foi a mesma coisa. O tio Zuck teve que dar um passeio aqui na Europa, ok? Para se justificar perante tudo que acontece. Na minha opinião, gente, por que que Google, Facebook, Twitter, eles, né, ficam tão contra qualquer projeto de lei nesse sentido como foi aqui, ok? Na Europa. Porque, gente, eles como empresa não querem se responsabilizar por o que você está escrevendo, por o que tá acontecendo dentro das redes. Eu acredito que não deve ser tão simples, né? Você ter que cuidar de tanto conteúdo e ser responsabilizado por esse conteúdo. Mas no final, gente, também o que sai num jornal é de responsabilidade do jornal por trás, tá? O que acontece, gente? Plataformas como o Telegram, por exemplo, estão totalmente fora das leis, né? Não estão nem aí, que são plataformas russas. Então, tem toda essa questão por trás, beleza? Então, aqui fica para vocês,
para vocês conhecerem os parlamentares que votaram a favor ou contra lá em 2020. O texto está passando por revisão, o texto de 2020 foi alterado, ok? E agora tem que ser revotado, tá? Então vamos lá. Esse artigo aqui, que é de um centro de notícias alemão, também vou deixar para vocês aqui na descrição do vídeo, ok? Ele também vai explicar para vocês a inspiração da lei alemã, ok? Que é aqui, ó, Netzwerkdurchsetzungsgesetz, ok? Eu sei que é difícil de falar, mas é a lei do Facebook. Ficou lá, aí no Brasil tá sendo conhecida como fake news e aqui ficou como a lei do Facebook, ok? E, gente, tava aumentando muito aqui na Alemanha os grupos radicais, extremistas, até racistas, né, e nazistas. Então, rapidamente, o governo olhou para isso. E, gente, a gente já sabe que, de uma forma geral, ok, as redes sociais têm influenciado até a política, né? Vocês lembram da questão lá do caso de Cambridge, né? Que influenciou bastante a eleição americana e que mudou o jeito, né, que a gente tem que falar quando é um anúncio político, um anúncio religioso, etc, tá? Tá rolando bastante multa, de vez em quando a gente vê na TV, né, Facebook multado e não sei quantos milhões, Google multado e não sei quantos milhões. Porque aqui na Alemanha, ok, redes sociais que tem mais de 2 milhões de usuários. No Brasil, a lei, o texto da PL é para redes sociais que tem mais de 10 milhões de usuários, tem que tirar em até 24 horas os conteúdos que são ilegais. Que tipos de conteúdos são ilegais, pessoal? São extremista, pedofilia, tem muito esse tipo de coisa. Aqui, nesses links que eu vou trazer aqui para você, tem tudo explicadinho aqui para vocês, tá? Outra coisa, pelo que eu entendi, tá? Também é em 24 horas a retirada dos conteúdos, né? E o que acontece, tá? No texto oficial ia ser criada uma agência para fiscalizar esses conteúdos. Agora, esse texto foi retirado. Então, uma parte da discussão está sendo quem vai fiscalizar isso. Eu acho que toda essa questão é bem interessante da gente olhar, né? Eu não tô falando aqui que eu sou contra ou sou a favor. Eu sou uma pessoa que já deixei várias vezes opinião aqui na internet para vocês, mas eu olho as coisas de uma forma muito holística. Eu não olho só para o meu quadrado, para um tipo de artigo, ok? Então, aqui na lista de crime, ó, terrorismo, auxílio ao suicídio, esse tipo de coisa, tá? Aí a gente tem toda a questão dos robôs, ok? Que também vai limitar a questão dos aplicativos de mensagem, isso pode ser problemático. A gente tem as questões das multas, tá? Então, e aqui o que eu falei para vocês da retirada da agência fiscalizadora. Eu já vou falar da remuneração, etc, ok? Então, acredito, beleza, que a gente tem que ver isso com muita calma. Uma outra questão que está sendo muito falada, gente. O Google, segundo vários sites, estava patrocinando conteúdo contra a lei. O quão isso é certo ou não. E essa, pessoal, foi a grande discussão aqui na Europa, né? Até onde vai o poder dessas redes sociais? Quando eu sou dona de 95% do mercado de pesquisa de um país, eu posso direcionar isso para onde eu quiser. E isso é extremamente perigoso. A internet é muito nova, pessoal. Estão chegando as leis. E como eu falei para vocês, se vocês verem esse artigo aqui, vocês vão entender que a lei do Brasil, ela é bem mais branda que a lei alemã. Aqui é bem severa.
E aí nós vamos para a parte de publicidade, que é o que tá me preocupando no Brasil, mas é difícil entender o texto exatamente, mas eu achei algo bem legal para mostrar para vocês, tá? Um próximo artigo que eu vou deixar para vocês também é da Deutsche Welle, ok? Eu gosto muitas vezes de ler notícias, ok? De mídias internacionais, porque normalmente elas não têm uma opinião tão direcionada quanto a mídia no Brasil, tá? Então, interessante para vocês lerem aqui. Também tem, gente, aqui a BBC News, tá? Que traz 5 pontos polêmicos, ok? Para vocês entenderem, beleza? Se é combate a conteúdo criminoso ou risco à censura, na minha opinião, não é um risco à censura. Essa é a minha opinião, ok? É inspirada na lei europeia e para mim, sim, tá? Tem que ser combatido, ok? Conteúdos que não agregam, ok? Que são criminosos, tá? O que acontece? De acordo com a PL da fake news, são 2 situações que as empresas podem ser punidas pela circulação desses conteúdos criminosos. Quando esse conteúdo for patrocinado ou impulsionado, ou seja, quando essa ferramenta receber dinheiro para propagar esse conteúdo, ou quando as empresas falharem em conter a disseminação do conteúdo criminoso. Obrigação prevista em seu dever de cuidado, que é o que acontece aqui na legislação europeia, ok? Que é responsabilidade da empresa, gente. Eles têm robôs, eles têm algoritmos que analisam 72 milhões de pontos para a gente fazer anúncios. Na minha opinião, eles têm sim como verificar o conteúdo que está sendo postado e tirar o mais rápido possível da rede, ok? Então, nesse ponto, eu sou a favor, como aconteceu aqui na Europa, tá? Esse artigo é bem longo, beleza? Eu li tudo. E aí, problemas, tá? Eu vou trazendo aos poucos para vocês aqui. Eu achei um absurdo a imunidade parlamentar. Pelo amor de Deus, estão fazendo um texto de lei, só que daí não vale pro parlamentar. Pelo amor de Deus, gente. Isso aqui assim, é tão absurdo que eu não entra na minha cabeça, ok? Outro ponto que tá sendo bastante discutido, e eu vou fazer uma parte especial só dos anúncios, ok? A remuneração do conteúdo jornalístico, né? Isso aqui é bem complicado, né? Porque também é uma discussão que teve aqui e muitos órgãos jornalísticos aqui na Europa estão cobrando, né, pelo conteúdo, porque eles não conseguem, ok? Eles não conseguem se manter oferecendo conteúdo de graça, né? Então, tem toda essa discussão. É complicado opinar nisso, teria que estudar, mas efetivamente a gente sabe que tem muita cópia na internet, etc. E é difícil regularizar tudo isso, né? Eu acredito que o órgão regularizador é de suma importância e foi retirado do texto, tá? Vou deixar também o link daqui para vocês, ok? E aí, gente, o que eu queria trazer para vocês, tá? Eu vou deixar o link também. A associação, né, a IAB Brasil, que é um setor muito importante da publicidade no Brasil, não só da publicidade digital, fez um material muito interessante. Sim, ao fim das fake news e não ao fim da publicidade digital, que eu achei super interessante. Aqui, pessoal, eles vão ponto a ponto do texto do projeto de lei, em todos os artigos, ok? E também dos incisivos, e vão explicando ponto a ponto como que deveria ser feito e sugerindo outro texto, tá? Então, por exemplo, segundo o artigo 5,
incisivo 2 e 3, não seria mais chamado de propaganda tudo, a publicidade que a gente faz. Teria que, né, a publicidade seria quando a gente paga por um conteúdo para ser vinculado, e daí teria o termo impulsionamento, ok? Então, que é quando tu impulsiona um conteúdo. E aí, isso já começa, né? Quando que vai ser impulsionamento? Quando que vai ser publicidade? Enfim, então, aqui, a IAB sugeriu que na proposta, né, tudo seria propaganda, que seria qualquer forma remunerada de difusão de ideias, mercadorias ou serviço por parte de um anunciante identificado conforme descrito na lei. É um pouco difícil para a gente entender, pessoal, como que isso nos afetaria, né? Tem que ler o texto completo, tem que entender no nosso mundo. O que eu não quero, gente, é que vocês acreditem em qualquer postagem do Instagram que fala que vai acabar com tudo. Procura o teu conhecimento, procura informação, tá? Esse aqui é um ponto bem importante, né? A identificação do conteúdo na origem da postagem, beleza? E eles até trouxeram um ponto aqui, né? Que as notícias falsas se espalham 70% mais rápido que as verdadeiras, né? É muito complicado. É a conclusão de um estudo aqui, tá aqui o link do estudo. Então, na proposta, né? Tem que ficar muito claro como que vai ser feita a identificação desse conteúdo. Então, e aqui foi uma parte que me preocupou bastante, se eu entendi corretamente, né? O direcionamento da publicidade. O que aconteceu aqui na Europa, pessoal? Hoje em dia, e eu já mostrei em alguns outros vídeos para vocês, depois dessa lei, eu posso escolher ser direcionado ou não. Eu já falei para vocês que tem clientes meus aqui na Europa em que 60% das propagandas, eu não sei, eles estão transparentes, eu não sei da onde está vindo, ok? Então, por quê? Porque a pessoa escolheu não ser traqueada. Ela não quer, ok? Que o anúncio certo seja mostrado para ela. E segundo a lei aqui, isso é um direito dela, porque os dados são dela. O que ela faz na internet é problema dela e ela tem como escolher. Sinceramente, eu não consegui entender do texto do projeto de lei se seria algo parecido a fazer que o projeto de lei diz, ou seria acabar totalmente com a publicidade direcionada. Por exemplo, eles falam aqui, ó, fica vedada a combinação do tratamento de dados pessoais dos serviços essenciais dos provedores com os serviços prestados por terceiro, quando tiverem como objetivo exclusivo a exploração direta e indireta no mercado, em que atua ou em outros mercados. Então, isso, ao meu ver, seria mais assim, né? Você não pode trabalhar os dados dos teus clientes, né, sem passar para outras empresas, como é feito atualmente, vender listas de e-mails, vender contatos de WhatsApp, sem que isso seja, né, autorizado. Então, tem que ver essa parte aqui exatamente, mas é um ponto bem interessante, ó. Né, o provedor que armazenar e utilizar dados de qualquer natureza em desacordo com o disposto incorrerá em infração. E aqui na Europa tá bem forte isso, tem que entender e tem que ser muito bem explicado no projeto de lei quanto a esse armazenamento, como que pede essa autorização, etc, né? Então, aí aqui, né, tem mais e mais, ok? O acesso indiscriminado às informações dos anunciantes, que na verdade já é uma coisa. Por que hoje vocês têm toda essa transparência? Vocês têm a biblioteca de anúncios lá no Facebook. É por causa dessa lei aqui da Europa, ok? Por que agora o Google teve que também fazer um canal de transparência? É por causa dessa lei da Europa. Na verdade, Google, Facebook, Twitter, eles não gostariam de mostrar as informações dos anunciantes, mas tiveram que. Isso tá vindo pro Brasil, tá? Então, mais uma questão aí para vocês, tá? Tem vários outros pontos aqui, beleza? Aí tem a questão que está sendo discutida também, as estratégias e segredos dos negócios, enfim, tá? Tudo tem que ser lido com muita calma, isso é a opinião da IAB,
ok? Eu acredito que a burocratização dos processos publicitários pode ser bem complicado. E uma parte do texto que tá me deixando bem preocupada é anunciantes estrangeiros sem uma presença local não poder anunciar no Brasil, tá? Que é essa parte do artigo 21 aqui, tá? Que eu acho o mundo tá globalizado, a internet tá globalizada. Isso aqui é um no-go total, ok? Restrições na compra de publicidade digital pela administração pública, tá? Acredito que é interessante isso, que órgãos públicos não podem comprar publicidade com empresas que estejam fora da legislação brasileira ou sem representação no país. Isso eu acho bem legal, tá? Então, eu não vou passar por tudo aqui, tá, gente? Que vai ficar muito extenso, eu já tô falando horrores, mas eu acredito que esse material aqui da IAB é bem interessante para vocês, né? Aqui, a carta aberta do Google Brasil, ok? Sobre, também vou deixar para vocês, sobre a questão do projeto de lei. Então, isso aqui foi a carta que o Google fez, tá? Contra o projeto. Eu acredito que sim, gente. Sim, tem muitos pontos que tem que ser observados nesse projeto e talvez, muito provavelmente, eu não sou advogada, mas pelo que eu já vi advogados falando, o texto não está bem escrito e abre muitas brechas para a interpretação. Isso que muitas vezes, gente, é um problema de um projeto de lei, o texto. Quando o texto dá muita margem para interpretação, o que quer dizer isso? A Michelle, ela lê o texto e acha uma coisa, como eu dei a opinião ali do texto para vocês. Aí a IAB, ela vai lá e acha outra coisa. Então, o texto, ele tem que ser certeiro. Ele não pode deixar brechas para um fulano achar uma coisa, o ciclano achar outra coisa, e daí a pessoa que está interpretando que toma uma decisão. Não é assim, é algo muito importante, tá? Mas, na minha singela opinião, não é sobre censura, é algo que aconteceu aqui na Europa. Eu já vivencio muito isso, estou preocupada um pouquinho com a parte da publicidade, mas tenho fé que esse texto vai ser revisto com toda essa discussão que está acontecendo no mercado. Acredito que Google, Meta, Twitter vão cair em cima porque eles não querem perder o poder deles e não querem ser prejudicados. A cada momento que uma lei dessa entra em vigor, tá? É mais chances de processo para uma empresa dessa. E, cara, eu como empresa também não ia querer. Vamos ser sinceros, só que eu acho que é injusto como eles usam o poder deles, como a gente viu o Google colocando, né, patrocinando o artigo deles contra o projeto de lei. Me faz pensar, né, poxa, você tá aí querendo combater algo e usando dessa forma o teu poder de publicidade. Então, isso que tá sendo colocado muito em questão aqui na Europa, porque essas redes, agora é o TikTok, a Meta, elas têm um poder muito grande e elas são praticamente sozinhas, né? Então, por exemplo, quem compete com o Google, Bing, que, sei lá, 5% das pessoas usam, e Yahoo, né? Aqui na Europa tá surgindo outros sites de pesquisa, como Ecosia, né? Enfim, mas ainda expressão muito pequena, então o algoritmo ele pode mostrar o que ele quiser na frente e precisa ter muito cuidado, né? Tem muito crime acontecendo na internet através da informação falsa, que como vocês viram, ela é propagada 70% mais rápido do que uma notícia real, né? Então precisa ter um certo cuidado. Convido vocês a se informarem sobre o assunto. Todos os links ficarão aqui na descrição do vídeo. Deixa a tua opinião, se a Michelle falou besteira, se não tem nada a ver, ok?
me avisa. E se você quiser um outro vídeo, eu posso pesquisar mais e fazer uma comparação entre a lei alemã e a lei, ok, brasileira, para vocês entenderem, trazer isso mais específico aqui para vocês, ok? E deixa o seu joinha se você gostou, deixa o seu comentário se você não gostou, também aceito, faz parte do processo, tá? E vamos aí acompanhando as cenas do próximo capítulo, ok? Pra gente ver aonde isso vai dar, ok? Até o próximo vídeo.